Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento você está assistindo essa aula de número 7, Atos de Improbidade Administrativa. Vou mostrar aqui, ó, o slide, capítulo 3, tópico 3.1, que é as noções básicas. Só que antes eu gostaria de conversar algo com você. De forma introdutória. Um dos deveres gerais impostos a qualquer agente público consiste na probidade, que é a qualidade de quem é próprio, íntegro e honesto, né? E a ideia de probidade, ela está intimamente ligada à moralidade administrativa. Isso é bom frisar. De forma que o agente público ele deve servir a administração pública com honestidade, exercendo suas atribuições no intuito de alcançar o interesse público, já falado aqui em outros momentos também, sem tirar proveito pessoal dos poderes inerentes à sua pessoa, né, ao seu cargo. Se caso isso aconteça, ele descumpra isso, ele caia no ato de improbidade administrativa, então terá lugar aos chamados atos de improbidade administrativa, que é objeto de estudo dessa aula de hoje, aula 7. Tamanha importância disso que esse assunto foi elevado e ele foi introduzido na nossa Constituição Federal, ao ser mencionado que os atos de improbidade administrativa e suas respectivas punições está alencado em nossa Constituição. Um fundamento nesse dispositivo constitucional foi feita em 1992 a Lei 8.429, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, ou pelo seu apelido carinhoso chamado LIA. Essa lei ela é fundamentada, quer dizer, ela foi alterada em 2021 por meio da Lei 14.230 de 21, que acabou por reduzir o rigor e as penalidades aplicadas, que a gente vai falar aqui muito rápido, muito breve, só o que o assunto de vocês cobra. A maioria dos seus dispositivos apresenta um caráter nacional, ou seja, ele vai englobar todas as federações, né? Todos os estados da federação, seja a União, seja o estado, o Distrito Federal ou os municípios. E em todos os poderes também, seja executivo, legislativo ou judiciário. Dito isso de forma introdutória, vamos à nossa lei. Como eu já bem falei aqui, nós iremos estudar o capítulo 3, Atos de Improbidade Administrativa, tópico 3.1, dos conceitos básicos. Vamos lá, nosso quadro branco. Vou pegar minha canetinha aqui. Caneta vermelha. Deixa eu ver o risco aqui. Tá ótimo esse aqui. Vamos lá. Todos que de alguma forma lidam com a coisa pública deve adotar um comportamento ético, moral, atuando de maneira honesta, honrada, imparcial e sempre zelar pelo fiel cumprimento de suas atribuições legais, buscando a satisfação do interesse público e não o seu próprio interesse ou o interesse de terceiro. Aqui a gente já vem tratando diuturnamente e não é novidade para ninguém, isso aí já está no sangue de vocês. Bom, como eu já bem falei na introdução, essa lei aqui, 14.230, de 25 de outubro de 2021, ela alterou a lei de improbidade administrativa, que estava em vigor desde 92, e trouxe a exigência do dolo. Isso aqui é a principal coisa que traz no material de vocês, para que os agentes públicos sejam responsabilizados. Vou ler aqui e explicar, mas o estrofe seguinte vai exatamente falar o que eu explicar para vocês.
anteriormente dos danos causados por imprudência, imperícia ou negligência, que é a culpa, poderiam ser configurados como improbidade administrativa. Ou seja, se tivesse culpa, já incidia sobre a improbidade. Agora não, agora requer o dolo. Agora, com a sanção da referida lei de 2021, a ação deverá comprovar a vontade livre e consciente do agente, que exatamente é o dolo. Dolo é vontade livre e consciente do agente, ou seja, para o agente público incidir nessa lei, ele tem que querer, ter uma vontade livre e consciente, um dolo para incidir sobre o dispositivo legal. De alcançar o resultado ilícito, ou seja, a imprudência, imperícia e negligência, que era a culpa, não mais está. Se o agente público, por um ato dele, por negligência, imperícia ou imprudência, não incide sobre essa lei, mesmo tendo prejuízo ao erário, ferindo o princípio da administração, enfim. Artigo 9 e 10 da lei. A gente aqui só vai tratar o artigo 11, que é o material de vocês. Não bastando a voluntariedade ou um mero exercício da função. Então, eu gostaria de frisar aqui, vocês têm que ter isso em mente. Para incidir no ato de improbidade administrativa, tem que exigir a lei a partir de 2021. O edital de vocês está aí e vai ser exigido. Exige o dolo, tem que ter o dolo. Se caiu alguma questão dizendo que ele cometeu um ato de improbidade, mas sobre a imprudência, negligência e imperícia, que são os requisitos da culpa, então ele não cometeu ato de improbidade administrativa. Já, com certeza deve ser uma questão de prova. Também não poderá ser punido ação ou omissão decorrente de divergências da interpretação da lei. Aqui também, com certeza, deve ser questão de prova. Vamos seguindo. Para os efeitos dessa lei, considerar agente público aqui é importante vocês saberem, porque a definição de agente público para essa lei é bem mais ampla do que a gente tem no senso comum nosso. Então, agente público é agente político ou servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, então os temporários caso aqui, ou sem remuneração. Isso aqui é bastante importante aqui, porque sempre é questão de prova. Colocar lá um servidor que sem remuneração. No caso aqui seria um estagiário. Um estagiário é equiparado a agente público. Um estagiário não recebe remuneração, está lá exercendo sua função de estagiário numa repartição pública, mas ele, diante da lei, ele é elevado à função ao status de agente público. E vai continuar aqui por eleição, nomeação, designação, contratação. A lei ela é muito abrangente aqui. E ainda por final ela fala que ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º da referida lei. E isso aqui é o artigo 2. Então, todos que estão dentro da administração, seja temporário, de forma transitória e até sem remuneração, a lei vai dizer que é funcionário público, que é agente público. Então vamos lá. Suas disposições são aplicadas no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, e isso aqui é importante aqui vocês guardarem esse artigo 3º aqui, viu? Vou até circular aqui, ó. Se eu fosse você, no seu material, eu frisava também e pregava aqui na parede aqui para vocês não esquecerem desse artigo 3º. Suas disposições são aplicadas no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, ou seja, mesmo não incidindo nos casos do artigo 2º, aí vem a palavra aqui, ó, induza ou concorra e perceba dolosamente para a prática do ato de improbidade. Então, aquele terceiro que participa com o agente público do ato, ele tem que induzir ou
concorrer de forma dolosa, ou seja, participar, querendo participar da prática do ato de improbidade administrativa. Então, esse terceiro também, que estiver nessa situação, é abrangido por essa lei. Vamos seguindo. Isso aqui é sobre os sucessores, né? Porque pode acontecer de um funcionário público, um agente público, cair nessa lei, ser punido e ele não mais está vivo, mas ele vai deixar bens e esses bens serão alcançados. E a gente vai ver aqui, ó. O sucessor ou herdeiro daquele que causou dano ao erário ou que se enriqueceu ilicitamente está sujeito apenas à obrigação de repará-lo até, isso aqui é importante, até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Então perceba algo, deixa eu fazer aqui para mim. Supondo que um agente público cause dano ao erário e ele esteja que ressarcir a administração pública. Só que esse agente punido ele falece e deixa uma herança. Os herdeiros ou sucessores vão receber essa herança. No procedimento da aplicação da punição, a lei diz que ele vai entrar no patrimônio do decujo. O decujo é aquele que morreu. Ou seja, ele vai entrar na herança deixada por ele, mas só até o limite da herança. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a punição seja de 10 mil reais, mas ele só deixou 5 mil de herança. Os herdeiros ou sucessores. O herdeiro ou sucessor não vai pagar os 10 mil da penalidade, ele só vai pagar aquele valor que ele recebeu. Se a herança for suficiente para ressarcir toda a pena, ela vai pagar. Se ela não for suficiente, então só vai alcançar aquele valor limite lá, os 5 mil reais do sucessor ou do herdeiro. É o que diz aqui o artigo 8º. Vamos seguindo. A natureza jurídica, isso aqui também é bastante importante aqui, ó. Não vou aprofundar não, só vou dizer o básico aqui para vocês entenderem aqui, ó. A natureza jurídica da improbidade é de ação civil. O que é que isso é relevante para nós na nossa prova? Não tendo prerrogativa de foro de função. Isso aqui é o que vocês querem saber. O que é uma ação de natureza civil não interessa para vocês, eu não vou me aprofundar aqui. Mas o que interessa para vocês é isso aqui, ó. Não tem prerrogativa de foro. Nós sabemos que, dependendo do cargo que o servidor público exerça, eles têm foro privilegiado. O que é mais conhecido de nós são os deputados, os senadores, o próprio presidente da república, né? E ele tem foro de prerrogativa de função. Por ele exercer essa função de presidente, deputado ou senador, ele já entra sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Existem outras situações aí, exemplo, o prefeito tem que ir pro TJ e assim sucessivamente. Eu não vou entrar nisso aqui não, porque não tem interesse para vocês, mas que vocês devem entender que a natureza jurídica da lei de improbidade é de uma ação civil, não tem prerrogativa de foro de função. E aqui importante também, ó, tem a propositura na ação da vara civil, iniciando-se em primeiro grau, independente. O presidente da República cometeu um ato de improbidade administrativa, ele não vai ser julgado no Supremo. Ele inicialmente, né? De repente pode até chegar lá. Sabe-se lá por quê, né? Mas enfim. Mas inicialmente ele vai. A ação é iniciada numa vara civil e um juiz singular. Até aqui, o juiz singular. Então, recapitulando, é uma ação de natureza civil, não é de natureza penal, não tem prerrogativa de foro de função, a propositura é numa vara civil iniciada num juiz singular, um juiz de primeiro grau. E a gente vai seguir aqui falar do artigo que interessa para nós. O 9º e o 10º não caem no assunto de vocês. E aqui é o artigo 11, que a lei diz assim, ó. Conforme o artigo 11 da lei
14.230 de 21. Constitui-se ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Qualquer ação ou omissão, vocês têm que guardar isso aqui, ó, dolosa. Não existe ação ou omissão culposa mais. Dolosa. Que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Assim, eu vou ler com vocês aqui, mas assim, não tem muito o que explicar aqui. Infelizmente, vai da letra A até a letra F. Eu vou ler e vocês em casa vai ter que associar isso aqui. Porque não tem muito o que explicar aqui não. Mas vamos lá. O único bizu que eu dou a vocês aqui é que tudo começa no verbo no infinitivo aqui, ó. Dando a ideia de uma ação, né? Então vamos lá para a letra A. Revelar fato ou circunstância que tem ciência em razão das atribuições que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que, acho que talvez até a maioria dos exemplos vai ser de licitação pública. Nós sabemos que existe um edital que é publicado, as empresas têm conhecimento desse edital e de posse desse edital ela vai concorrer a procedimento licitatório. Mas pode acontecer, eu vou dar um exemplo aqui didático, talvez não aconteça na prática, mas só para vocês saberem. Vamos supor que uma construção ordinária que é feita de uma forma comum, mas que para essa licitação especial seja requisito um alvará que, em regra geral, as empresas de construção não têm. Aí vamos dizer que você é servidor, tem um amigo seu que participa de licitação nessa área, e você tem conhecimento que vai ser necessário um alvará que as empresas não têm e que não é comum. O período é pouco da abertura do edital e não dê tempo para as empresas correrem atrás e tomar posse desse alvará. Aí você pega, informa esse amigo seu que é empresário desse alvará, ele vai ter tempo hábil para correr atrás e tem. E as outras empresas passam a não ter essa informação e por conta disso ele ganha a licitação. Então você vai incidir nessa linha aqui, ó. Revelar fato ou circunstância que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informações privilegiadas. Ou seja, o empresário que pegou essa informação é uma informação privilegiada e você deveria ficar calado. Ou colocando em risco a segurança da sociedade. Vocês entenderam? Vou dar exemplos assim que talvez vocês fixem e na hora da prova vocês assimilem. Vamos seguindo aí. Negar publicidade aos atos oficiais. Negar, ó. Infinitivo, publicidade. Exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade, do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Você sabe que todo ato administrativo ele é público. Ele é público. Se você negar a publicidade de um ato administrativo, você está ferindo os princípios constitucionais. Então aqui poderia ser qualquer coisa. Nem vou citar exemplos que talvez vocês já tenham ouvido na mente aqui, exemplos na mente de vocês. Vamos seguindo para não perder muito tempo. Letra C. Frustrar, no infinitivo, em ofensa à imparcialidade, caráter concorrente do concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vista à obtenção de benefício próprio. Com vista à obtenção de benefício próprio, direto ou indiretamente, ou de terceiros. Então você frustrar a imparcialidade. Isso aqui também você se lembra, né, do LIMP. Vai estar a todo momento. Aqui, ó, revelar fatos
alguém privilegiado incide também aqui na impessoalidade. Tem a ver também frustrar, ofensa à imparcialidade. Então, tudo tá ligado à legalidade. Então, se você frustrar em ofensa à imparcialidade do caráter concorrencial do concurso público de chamamento ou de procedimento licitatório com vista à obtenção direta ou indiretamente ou de terceiros. Vamos seguindo. Letra D. Deixar, observa sempre o verbo no infinitivo, de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Mas tem um porém aqui. Desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidade. Então, você deixar de prestar contas, mas tem uma observação. Desde que disponha de condições para tal, ou seja, você tenha condições de prestar conta para isso, mas tem uma hipótese aqui, ó, com vistas a ocultar irregularidade. Então, você deixar de prestar contas não incide propriamente no ato de improbidade. Você tem que deixar de prestar contas de algo que você tinha a possibilidade de fazer, mas você tem que ter a intenção de ocultar irregularidades. Se não tiver isso aqui, ó, não incide no ato de improbidade. Você se lembra que toda a conduta tem que ser dolosa. Você tem que ter vontade livre e consciente de produzir o ato. Vamos seguindo. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou afinidade. Vamos lá. Linha reta é pai, avô, filho, é linha reta. Colateral são tios, primos. E afinidades são afilhado. Parente por afinidade é afilhado. Então, até terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investida em ação em cargo de direção ou chefia, assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada da administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designação recíproca. Vamos desvendar isso aqui. Vamos lá. Então, linha reta vocês já sabem que é pai, avô, filho. Colateral é tio, até terceiro grau. Como se diz assim, um parente é de primeiro, segundo ou terceiro grau? Vamos lá. Aqui é você. Perdão, vamos aqui mais para baixo. Aqui é você. Quando você sobe para você, chega a seu pai. Seu pai é parente de primeiro grau, em linha reta. Sobe mais um pouquinho e chega ao seu avô, que é parente de segundo grau. O seu avô desce para o seu tio. E seu tio é parente de terceiro grau. Então, um parente de terceiro grau aqui, que a lei exige, é até tio. Entendeu? Se você está aqui, que é um parente de terceiro grau de linha reta, seu filho é de primeiro grau, seu neto é de segundo grau e seu bisneto é de terceiro grau. Então, a lei vai até neto e até tio. E também filho, pai, aí avô. Isso aqui são avô, pai, são de linha reta, tio de linha colateral. E afinidades são os parentes da esposa, o filho da esposa, um exemplo. Inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo ou direção, chefia ou assessoramento. Isso aqui é quem nomeia. Para o exercício de cargo em comissão ou de confiança. Isso aqui é o cargo que você vai nomear. Porque se alguém entrar para o concurso público, não incide nisso aqui. Ou ainda de função gratificada na administração pública, direta ou indireta, em qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal. Então, aqui são os cargos, né? Cargo de comissão, cargo de confiança ou cargo de gratificada, né? E dos municípios. Compreendido o ajuste mediante designação recíproca. O que é isso? Vamos dar um exemplo. Eu sou chefe de um órgão e eu tenho um amigo que é chefe de outro órgão. Eu digo, eu faço o seguinte, eu nomeio tua esposa aqui no meu órgão e tu nomeia a minha aí. Ou seja, ajuste mediante
Designação recíproca. Eu nomeio o parente de um chefe X de um órgão tal, e esse chefe X de um órgão tal nomeia um parente meu. Então é nomeação recíproca. Entenderam? Para finalizar, F, praticar no ambiente da administração pública e com recursos do erário. Erário é dinheiro. Ato de publicidade que contrarie o disposto no inciso parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviço ou de campanhas de órgãos públicos. E aqui está a lei, né? Então aqui ferindo o princípio da publicidade. Então você usar dinheiro público para enaltecer a pessoa. A pessoa do agente, não o agente, não o órgão. Entendeu? Ferindo o princípio da publicidade. Vou até, para finalizar aqui, eu vou ler o que diz aqui o parágrafo 1º do artigo 37 da CF. A publicidade dos atos, programas ou obras e serviços de campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal, aqui, ó, pessoal, da autoridade ou do servidor público. Então a lei é curta e o material de vocês é mais curto ainda. Ele basicamente só dá artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 8º e o artigo 11. Então que vocês estudem principalmente o artigo 11, que tem a de A a F. Eu tentei ler, explicar, dar exemplos para ver se fixa na mente de vocês. Então é isso aí. Chegamos a mais um fim de uma aula. Deus abençoe a todos.